Olá pessoal do 7º ano A e B, bom dia, boa tarde a vocês. Estamos juntos aqui para mais uma aula de ensino religioso com o professor Antônio. Hoje eu quero pedir desculpas para vocês, que vocês sempre estão acostumados nas aulas. O cenário aqui de trás sempre é lá o meu escritório, minha biblioteca, né? Mas eu fui expulso de lá essa semana, porque aqui na minha casa estamos com alguns problemas elétricos, mesmo durante a pandemia. E toda a fiação elétrica da minha casa teve que ser trocada. Então perdi o meu espaço no meu escritório, tive que gravar a aula aqui no meu quarto. Perdi o espaço porque lá também todos os fios sendo trocados, lâmpada, Wi-Fi, enfim, não daria tempo de ficar pronto para eu gravar as aulas lá, tá bom? Mas estamos aqui hoje e vamos ter aula normal, ok? Bom, eu espero que todos tenham conseguido acessar na semana passada a aula no YouTube. Eu não consegui postar no Classroom, não sei o que aconteceu, não sei o que houve, né? Confesso para vocês que não sei o que aconteceu, mas talvez no YouTube seja até melhor para postar, para vocês conseguirem acessar com mais facilidade depois também, beleza? Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto sobre liderança religiosa. Nós já iniciamos esse assunto na semana passada, quando falamos um pouco sobre o que é uma liderança, o que é ser líder, etc, etc. É todo um caminho que nós temos que fazer até chegarmos à compreensão do que realmente é a liderança religiosa. Nós já vamos entrar nela um pouco hoje, ok? Nós vamos abordar um pouco dessa liderança religiosa no dia de hoje, perfeito? Bem, eu pedi que vocês, eu deixei lá até linkado para vocês, o texto do discurso da Malala Yousafzai, eu acho que é assim que fala o nome dela, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, se não me engano. Ela que na época era uma jovem, adolescente ainda, em busca de melhorias para a educação, para a paz mundial, e que se destacou por sua liderança juvenil e por sua, vamos colocar assim, até mesmo sua influência diante dos jovens da sociedade de sua época. E eu extraí aqui uma pequena frase do seu discurso para nós pensarmos juntos. Veja, vou até botar aqui minha colinha. Ela diz assim: a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida com base na sensibilidade diante das necessidades de um grupo e na disposição em ajudá-los a se mobilizar para alcançar seus objetivos. Nesse texto aqui da Malala, nada mais ela fez do que sintetizar qual que é a missão de um líder e também de um líder religioso, por que não? E aqui eu destaco duas palavras dela, bem importantes: habilidades e sensibilidade. Então, um líder, essencialmente, um líder tem que ter habilidades. Mas que tipo de habilidades, professor? Tem que saber jogar bola? Não, veja. Vamos pegar o exemplo da bola, né? Vamos pegar o exemplo do futebol. O professor Tiago pode falar bem melhor do que eu sobre isso. Um técnico de futebol, ele é o líder do time, certo? Um técnico, uma técnica são líderes de um time. Ele tem que ter certas habilidades de liderança, especialmente para se relacionar com outras pessoas, porque o líder é uma pessoa que sofre. Como assim, professor? Porque o líder é uma pessoa que não é responsável apenas por si mesma, mas o líder é responsável por todas as pessoas que formam o seu grupo de liderança. Dentro de um time nós temos o capitão, certo? O capitão do time, ele é o líder do time dentro do campo. E ele também tem que exercer uma certa habilidade de relacionamento, tem que ter paciência, tem que ser uma pessoa que saiba dialogar, saiba se comunicar bem com as demais. Então, o líder tem que ter habilidades. A liderança, ela é efetiva, ela é útil quando o líder também já demonstra um pouco das suas habilidades. Isso já é natural das coisas, das pessoas, é algo natural. Agora, por outro lado, o líder tem que ter sensibilidade. De nada adianta o líder ter habilidades e não ter sensibilidade. E ser sensível não é frescura não, tá? Ter sensibilidade é você ser capaz de perceber quando as coisas estão bem e quando não estão tão bem. Sensibilidade é você perceber que, olha, tal coisa caminha bem, tal coisa já não está tão bem assim. Isso significa que você consegue ser sensível com você mesmo e com outras pessoas. Isso é também ter sensibilidade.
e as suas habilidades, estou olhando aqui a minha colinha, tá? Minha colinha aqui nunca falha. Você ter, minha letra tá razoavelmente boa por esses dias. Agora na pandemia eu tenho escrito muito. Aliás, quem não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu sempre publico algumas coisas que eu escrevo lá, algumas poesias, algumas reflexões. @antonio.almeida94 no Instagram. Me siga lá, meu perfil é aberto, tá bom? Me siga lá. Bom, o líder, ele deve ter habilidades e sensibilidade para entender quais são as necessidades das outras pessoas. O líder tem que ter isso daí, certo? Para ele entender o que se passa, o que acontece. Eu ainda estou com muita dificuldade, não sei se eu olho para a câmera, não sei se eu olho para a tela, mas enfim, vocês estão entendendo bem. Certo? Então o líder religioso, político, social, econômico, esportivo, o líder tem que ter habilidades e sensibilidade para identificar as necessidades das pessoas que estão relacionadas com ele. Essa é um pouco da missão do líder também. Agora, nós falamos na aula passada o que é liderança e quem é o líder. Agora, o que é liderar? E aqui até escrevi uma definição bacana. De acordo com o professor Mário Celso Cortella, um professor bem conhecido de vocês, acredito eu, ele diz assim, o professor Cortella, ele diz: liderar é ser capaz de inspirar pessoas, ideias, projetos e situações. Liderar é ser capaz de inspirar pessoas, ideias, projetos e situações. Então, se na prova perguntar assim, pessoal, o que é liderar? Você responde: liderar é ser capaz de inspirar pessoas, ideias, projetos e situações. E a liderança, como eu disse na aula passada, a liderança ela acontece nos mais variados âmbitos. A liderança acontece no ponto de vista religioso, como nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina. Ela acontece na perspectiva ambiental, né? Hoje, muitos são as lideranças que têm surgido de cuidado, de preservação com o meio ambiente, né? Isso é muito bom que aconteça, por sinal. Lideranças relacionadas também vamos colocar assim, ao mundo esportivo, né? E lideranças que inspiram crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então a liderança está no meio esportivo, está no meio religioso, está no meio político, no meio social. A liderança ela vai se expandindo, certo? Por vários meios onde as pessoas se encontram. Onde há um grupo de pessoas, sempre haverá uma liderança junto delas. Onde há um grupo de pessoas, sempre haverá um líder entre elas. Bem, agora vamos falar dos líderes religiosos, que é o nosso assunto principal. Quem são os líderes religiosos? Quando a gente fala de líder religioso, natural que a gente pense assim, um rabino, o papa, um pastor, um sheik, né, etc. São pessoas que são líderes religiosos por excelência. O que isso quer dizer, professor? Na aula passada eu falei para vocês, existem líderes que recebem uma missão e têm até um mandato para essa liderança, uma certa autoridade nessa liderança. É o caso do sheik, é o caso do rabino, é o caso do papa, é o caso de pastores, de bispos, né? Mas existe uma liderança que todos nós exercemos, que eu já falei na última aula, e as palavras do professor Cortella vão justamente reiterar o que eu falei, né? Todos nós temos uma liderança quando nós somos capazes de inspirar pessoas, quando nós somos capazes de, especialmente, produzir nas pessoas uma mudança de vida. Aí nós também exercemos a nossa liderança diante delas, ok? Agora, uma definição. Quem são os líderes religiosos, professor Antônio? Quem são eles? Vamos lá. Os líderes religiosos são pessoas de destaque de uma determinada religião. Pode ser do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, da umbanda, do candomblé, do budismo, do taoísmo, né? Assim vai. Os líderes religiosos são pessoas de destaque de uma determinada religião e que exercem uma espécie de autoridade sobre os fiéis.
essa autoridade é concedida e consagrada pelos membros daquela crença religiosa. Os líderes possuem um poder, no sentido de possibilidade de ações e atitudes. Vamos explicar então um pouquinho cada palavra. Vamos lá. Os líderes religiosos são pessoas, óbvio, não são animais, são pessoas de destaque de uma determinada religião. Um líder religioso é uma pessoa que sempre é consultada sobre determinado assunto da sua religião. Então é dito assim, olha, o líder tal se pronunciou e disse isso. Vamos falar assim agora. Sobre o coronavírus, o Papa Francisco disse tal coisa. O rabino fulano disse tal coisa. O sheik disse tal coisa. O pastor disse tal coisa. Então, os líderes religiosos, independente da crença religiosa, são pessoas que são comumente consultadas para falar um pouco, né, emitir uma opinião diante de momentos difíceis, até mesmo de crise, como é o momento que vivemos atualmente no nosso mundo. Eles exercem uma espécie de autoridade, é o que eu falei para vocês, né? Os líderes, eles exercem um certo tipo de autoridade entre as pessoas. Aqui eu não tenho nenhuma foto de um líder religioso para mostrar para vocês no meu quarto. Mas eu tinha. Desculpe. Mas eu tinha antes, agora não tenho mais. Mas o líder religioso, ele nada mais é do que, vamos entender assim, ele vai exercer uma autoridade no sentido não de oprimir, não é isto, mas uma autoridade de representação. Como assim, professor? Essa autoridade desse líder religioso representa todas as demais pessoas daquela religião. Então, por exemplo, assim, eu conheço, aqui em Curitiba, eu conheço o rabino aqui de Curitiba, o rabino Pablo. Me deu aula, inclusive, de cultura judaica. Muito gente boa. E eu não vou chegar jamais para ele chegando assim como eu chego para os meus amigos, né? Não vou chegar para o rabino falando assim, e aí, cara, como é que você tá? Beleza? Cumprimentando assim, né? Porque é uma pessoa que tem uma autoridade. E essa autoridade dele depende, ou melhor, indica que eu tenho que ter respeito por ele. Vou chegar assim, um dia eu vou pro Vaticano, dá um exemplo. Vou lá encontrar o Papa Francisco, não vou chegar pra ele assim, e aí, cara, como é que você tá? Ô, meu amigão, beleza? Dá uns tapas nas costas, quase arranca o pulmão fora. Não, não é assim. Então, a autoridade religiosa, dos líderes religiosos, denotam para nós um certo respeito que nós temos que ter. Ok? Nós temos que ter respeito pelos líderes religiosos. Professor, mas eu não sou católico. Mas tudo bem, você não é católico. Não tem nenhum problema, você é livre. Mas mesmo assim, respeite um líder religioso de outra religião. Todos devem ser respeitados. Todos os líderes religiosos devem ser respeitados. Eu já conheci pessoalmente o rabino e conheci um sheik também, um sheik árabe dos muçulmanos. Faz uns 5 anos que eu conheci esse sheik. Muito gente boa, né? Conversamos ali por um tempo. Todas as vestimentas dele assim, né? Na cabeça, as vestes longas. Muita gente boa, muito bom poder conversar com ele. Ok? Esta autoridade, continuando a definição, essa autoridade é concedida e consagrada pelos membros daquela crença religiosa. Na aula passada eu falei para vocês que o líder, seja ele religioso ou não, ele pode ter uma autoridade que lhe é confiada por meio das pessoas crentes ou não naquela religião. Essa autoridade religiosa, ela é concedida pelas pessoas em algum caso, né? E as pessoas já confiam nesse líder religioso. Vou dar um exemplo. O Papa. O Papa, ele é eleito por outros membros da igreja, os cardeais. Os cardeais concedem a ele essa autoridade, essa liderança, assim por diante. Eu não sei como que se dá a escolha de outros líderes, como o rabino, o sheik, eu já não conheço. Não sei dizer para vocês assim. Mas também as pessoas daquela religião, os membros daquela religião, eles já reconhecem a autoridade própria do seu líder, né? E tem um respeito por ele também, né? Os próprios membros da religião consagram no sentido de aceitar e de defender a autoridade daquele líder religioso. Agora, algo muito importante.
Os líderes religiosos possuem um poder. Que poder é esse, professor? Ele vai soltar fogo assim, ele vai... Se alguém jogou Mortal Kombat, sabe o que eu tô falando? Vai jogar uma corda igual o Scorpion, vai jogar uma teia igual a Homem-Aranha. Que poder que é esse? Não, não é nenhum tipo de poder que você está imaginando. Não vai jogar teia, não é o Homem de Ferro, não é o Batman. Bom, o Batman não tem poder. O Batman é o herói mais sem graça que existe. O Batman não tem poder nenhum. O poder do líder religioso é uma possibilidade de ações. Ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Não é poder de concentrar força e dar um kamehameha assim. Não. Mas é um poder de possibilidade de ações. Vamos voltar dando alguns exemplos. Algum líder religioso tem um poder, uma possibilidade de ação, de atitude, que somente ele tem e nenhum outro tem. Dando um exemplo. Um rabino faz coisas que outros judeus não podem fazer. Um sheik faz umas coisas que outros muçulmanos não podem fazer. O Papa faz coisas que outros católicos não podem fazer. E assim vai. Ah, mas por que não pode? Que credo, que opressão? Não. É porque o caráter de autoridade, né, o poder da autoridade dele, da sua liderança, concede a ele fazer algumas coisas que os outros não podem fazer. Não sei se me faço entender, acho que é isso, né? Então fique bem claro. O poder da liderança religiosa não é um poder de fazer o mal, né, de jogar uma magia assim, né, você fazer um negócio assim, você joga assim o poder. Não é nada disso. Mas é o poder de você ter possibilidade de ações. Você ter possibilidades, você ter maneiras de você agir diante da sua religião, da sua fé, ok? Então, estes são os líderes religiosos. Agora, qual é a função do líder religioso? Uma excelente pergunta de prova. Responda, quem são os líderes religiosos? Não é para dizer assim, o Papa, o Rabino, o Pastor, o Padre, o Bispo, não. Para dizer que, nessa definição que eu dei para vocês aqui. Agora, qual é a função do líder religioso? A função dos líderes religiosos é preservar e compartilhar os ensinamentos de determinada religião. Essa é a função dele. A função do líder religioso é preservar e compartilhar os ensinamentos de determinada religião. Além do mais, os líderes religiosos devem garantir que a doutrina seja respeitada e transmitida para a comunidade com fidelidade. Professor, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias que servem de fundamento para uma religião, para uma ideia econômica, do direito, política, social, etc. Tá? Então, retomando, qual é a função do líder religioso? A função do líder religioso é preservar e compartilhar os ensinamentos de determinada religião. Devem garantir que a doutrina seja respeitada e transmitida para a comunidade com fidelidade. Agora, falamos quem são, falamos qual é a função e agora, quais os objetivos do líder religioso? O objetivo é sensibilizar e motivar os fiéis a viverem os valores e princípios como solidariedade, bem comum, a ética, justiça, gratidão e amor. Lembra lá do discurso da Malala, né? Sensibilidade, habilidades. Então, o líder religioso tem por objetivo sensibilizar e motivar os fiéis a viverem os valores e princípios como solidariedade, bem comum, ética, justiça, gratidão e amor. E os líderes religiosos, eles são considerados como exemplos, pessoas que são exemplos de sua fé para também outras pessoas, né? Passado um tempo, o líder religioso sempre vai ser um exemplo de fé para outras pessoas. Beleza? Então, galerinha do 7º ano, estamos encerrando a aula de hoje por aqui. Lembrando o que nós vimos. Falamos sobre o discurso da Malala, tomamos alguns aspectos. Falamos sobre o que é liderar. Falamos sobre liderança religiosa, quem são, qual a sua função e quais são os seus objetivos. Semana que vem, nós falaremos sobre o judaísmo, sobre o cristianismo
e sobre o islamismo. Líderes religiosos do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E atenção, semana que vem a aula será ao vivo pelo Zoom, ok? Semana que vem, dia 29 de maio, a aula ao vivo pelo Zoom. Informações eu darei durante a semana para vocês entenderem, ok? Dúvidas, me procure no Classroom, estamos aí para isso. Respondam a chamada até a data final, o prazo final que tem para ser respondido, ok? Obrigado a todos aí pela presença, pela participação, muito obrigado novamente por estarem conosco nesse tempo difícil, ainda que vivemos de pandemia. Eu e a estimada Jerônimo agradecemos vocês aqui pela presença, muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana, valeu e até semana que vem.